bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Então, antes da gente começar, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito importante o like de vocês e a inscrição. O like é para que o YouTube recomende aqui o canal, para que mais pessoas possam conhecer aqui o conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, e a inscrição é pra gente bater nossa metinha, né? De chegarmos a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol FC. O que seria fantástico, né? Seria sensacional. Então, é o seguinte, pessoal. Também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte. A gente teve aí os jogos, né? Da quarta de final da Copa do Brasil. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Muito bem. Temos aqui os jogos das quartas de final, que foi o seguinte. Vamos lá, os jogos das quartas, jogo de volta, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O Corinthians venceu a equipe do Juventude por 3-1 e assim no placar agregado venceu por 4-3. Assim, o Timão está classificado para as semifinais. O Atlético Paranaense venceu a equipe do Vasco da Gama por 2-1, repetindo, né, o jogo da ida, onde o Vasco venceu por 2-1, repetindo os placares, tanto no jogo de ida como de volta. A partida vai para pênaltis e nos pênaltis a equipe do Vasco venceu a equipe do Atlético Paranaense por 5-4. Já o Flamengo, né, também venceu, repetindo para cá do confronto de ida. Foi 1-0 no jogo de ida e 1-0 no jogo de volta. E assim o Mengão se classificou para as semifinais. Já no confronto entre Atlético Mineiro versus São Paulo, terminou tudo igual, 0-0. Mas como o Galo, né, venceu o primeiro jogo por 1-0, então a equipe do Atlético Mineiro se classificou aí para as semifinais. E as semifinais estão aqui, né? Estão aqui atrás, ó. Para vocês aqui, sai um pouquinho. Então a gente vai ter Flamengo versus Corinthians, Atlético Mineiro versus Vasco da Gama. Então são essas as semifinais aí da Copa do Brasil. Mas vamos lá aqui um pouco sobre as partidas, tá bom? Então vou começar com a partida que a gente narrou aqui no canal, que foi justamente a partida entre Flamengo versus Bahia. O Flamengo acabou derrotando novamente a equipe do Bahia por 1-0 e acabou passando para as semifinais. Mas assim, vamos lá. Resumindo assim, então é o seguinte, pessoal, o Flamengo, né, venceu, mas não convenceu, né? O Flamengo jogou por gasto contra a equipe do Bahia. E pra mim, sinceramente falando, a equipe do Bahia foi uma decepção nessas quartas de final pra mim, né? Eu espero que o Bahia desse mais trabalho pro Flamengo, né? Esse segundo jogo, o Bahia praticamente não jogou nada, né? Primeiro jogo até que ainda jogou bem, teve algumas chances, mas esse segundo jogo o Bahia foi realmente uma negação, né? Só teve praticamente uma chance, né? Ali, o Everaldo, no começo da partida, foi uma bola enfiada ali entre a zaga do Flamengo. O Everaldo tomou a frente de dois zagueiros daqui do Flamengo. Ficou cara a cara com o Matheus Cunha. Só que ele deu uma chapa, né? Pegou ali, colocado na bola ali no canto. Só que ele tirou demais do goleiro da equipe do Flamengo e acabou desperdiçando uma ótima oportunidade para a equipe do Bahia sair na frente, né? Que se o Bahia tivesse feito aquele gol, seria realmente uma pressão do começo até o final, né? 1-0 no comecinho ali seria complicado. E resultado esse que daria ali, no caso, né? Iria partir para pênaltis, né? Mas o Bahia acabou dispersando e depois disso não fez mais nada no jogo, né? O Flamengo, pelo contrário, né, jogou pro gasto, não foi uma grande partida do Flamengo, mas o Flamengo até que jogou de forma razoável. Destaque pro Bruno Henrique, né, que fez uma bela jogada do gol do Arrascaeta, e do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, que fez um passe sensacional pro Bruno Henrique, deu uma fiada de bola ali pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo no segundo tempo. E o Bruno Henrique foi inteligente, né? Ele invadiu a grande área. Ele podia muito bem ter chutado, né? Ter feito o gol. O que ele fez? Ele olhou ali a chegada do Arrascaeta ali, que já vinha se infiltrando pela grande área, já estava alcançando perto ali da pequena área e praticamente fez o toque ali para trás para poder o Arrascaeta somente empurrar a bola para o fundo das redes e assim o Flamengo fazendo o primeiro e único gol da partida, né? O Flamengo teve outras chances também. O Henrique também achou um belo chute, né, de fora da área, em que o goleiro da equipe do Bahia também fez uma defesaça, né? A bola iria no ângulo, né? Praticamente. E o goleiro foi lá e fez uma defesaça. O Henrique também perdeu uma outra oportunidade, né? No primeiro tempo, em que teve a cobrança de escanteio. Teve o desvio na primeira trave do Ortiz. Lá para a segunda, em que o Bruno Henrique praticamente estava sozinho ali. Praticamente na pequena área. Ele chutou de primeira, só que o goleiro da equipe do Bahia foi muito bem, né? Ele saiu do gol ali para poder abafar o chute e acabou brocando o chute do Bruno Henrique, impedindo o gol da equipe do Flamengo ali naquela ocasião. E assim, né? Como foi, o Flamengo jogou pro gasto, não foi uma grande partida. Muita gente ficou na bronca com o Tite, né? Por conta
do desempenho do Flamengo em campo. Muita gente não gostou, teve gente que até que gostou, achou legal o desempenho do Flamengo, mas teve gente que não gostou, né? E é como eu falei, né? Até ali no nosso pós-jogo ali, durante a transmissão. O Tite realmente é um técnico que está devendo demais aí. Mas só que todo mundo sabia como o Tite jogava. Todo mundo sabe como é o Tite, o estilo de jogo dele. Então não é novidade, né? O Tite é aquele cara que joga por 1-0 e pronto. Para ele é goleada, 1-0 é goleada. Depois ele se fecha e suporta a pressão do time adversário e pronto. Para ele é o suficiente. E o Flamengo é isso esse ano, né? É bem a cara do Tite. Venceu por 1-0, não sofreu praticamente grandes sustos contra o Bahia e se classificou. Então assim, eu sei que a torcida do Flamengo é muito exigente, muito demais, cobra demais de desempenho, mas é aquela coisa, por mais que seja ruim o desempenho do Flamengo, que realmente é muito ruim o futebol apresentado pelo Flamengo, é pobre pelo elenco que tem, né? Tem grandes jogadores aí, o Flamengo também ainda contratou mais outros assim, bons jogadores, mas a gente tem que ver para poder realmente ter uma definição se são bons ou não. Mas mesmo assim o Flamengo se reforçou. Tem essa questão de fato das lesões que atrapalham demais. O Flamengo tem 11 lesões, perdeu o seu principal artilheiro, né? O principal goleador aí da temporada, que foi o Pedro, que se machucou aí na seleção brasileira. Então o Flamengo sofreu demais com as lesões, né? Realmente está um time bastante desfalcado, mas mesmo assim teve força, né? Teve força para poder encarar a equipe do Bahia, venceu os 2 jogos, sem muitos sustos e tá nas semifinais. E olha que o Bahia é uma equipe forte, tá bom? Não vamos pensando que o Bahia é aquele Bahia de anos atrás, não. O Bahia se reforçou bastante, tem um elenco bom, tem bons jogadores e eu acho que poderia ter feito algo diferente nessas quartas de final. Como falei, para mim foi uma decepção Bahia. Então assim, o Flamengo se classificou, agora vai enfrentar a equipe do Corinthians aí, que foi outro que se classificou. E vou falar em Corinthians, né? Vamos falar do jogo do Corinthians. O Corinthians que venceu a equipe do Juventude por 3-1 no jogo de volta. O resultado desse que acabou classificando a equipe do Corinthians para a próxima fase, no caso as semifinais, para enfrentar a equipe do Flamengo. E foi um jogo repleto de polêmicas, né? Teve reclamação por parte da equipe do Juventude, teve reclamação por parte da equipe do Corinthians. Teve um gol meio esquisito, né? Que o jogador aqui do Juventude praticamente tomou a bola do Hugo Souza ali. Enfim, foi um jogo bastante polêmico, né? Mas a verdade é que o Corinthians, mais uma vez, parece que vem demonstrando uma certa força, né? Quando todo mundo ali pensa que o Corinthians, sabe, não tem força, é uma equipe que não ia muito longe, mas a equipe vai avançando também, né? Vai aos troncos e barrancos avançando. E agora tá na semifinal, mais uma vez, né? O Corinthians mais uma vez aí chega numa fase decisiva da Copa do Brasil, bom, né? Não só por questão do desempenho, né? De ter ido longe na competição, mas também na questão financeira, né? Já que o Corinthians também está sofrendo demais financeiramente. E assim, né? Foi importante o Corinthians passar. O Juventude foi um adversário que impôs realmente dificuldades à equipe do Corinthians. O Corinthians que jogou bem, né? Até que bem contra o Juventude. O Corinthians não vinha apresentando um grande futebol nos últimos jogos, né? Desculpa. Teve até um bom jogo, né? Jogou bem contra o Flamengo, venceu a equipe rubro-negra. Mas, assim, antes do jogo do Flamengo para trás, né? No caso, não vinha jogando bem, não vinha demonstrando um grande desempenho. Tava ali ameaçado, ainda tá, né? Ameaçado pela zona do rebaixamento. Então a torcida tava meio desconfiada, mas acho que essa classificação para as semifinais dá um ânimo, né, pro Corinthians, até para lutar aí, para escapar da zona do rebaixamento. E vai enfrentar o Flamengo, né? Vai ser um confronto, sempre falando, complicado. O Flamengo que já perdeu pro Corinthians, né? No Campeonato Brasileiro aí, um resultado que o Corinthians jogando bem, né? Jogando bem contra o Flamengo. Então vai ser um confronto bastante difícil pro rubro-negro carioca. O Corinthians vai dificultar pro Flamengo. São adversários que já se enfrentaram numa final da Copa do Brasil, foi em 2022, em que o Flamengo conseguiu levar o título nos pênaltis. Então não espere que vai ser um confronto fácil pro Flamengo, até porque o Flamengo está muito desfalcado. Então vai ser uma semifinal bastante interessante entre duas equipes aí que estão precisando realmente impor algo nessa temporada, né? Tanto o Corinthians como a equipe do Flamengo. O Corinthians também porque o seu presidente, né, que inclusive está numa polêmica danada aí, com impeachment e tudo mais, fala demais, né? Essa é a verdade. O presidente do Corinthians tem um problema que fala demais. E, cara, é aquela coisa, ele falou, porque lá no início da temporada, porque vai acabar a farra do Palmeiras, vai acabar a farra do Atlético Mineiro, vai acabar a farra do Flamengo, e dizendo que o Corinthians ia
papar tudo, né? Todos os tiros do Corinthians ia arrematar aí nessa temporada. E foi muito, mas muito longe do que a torcida esperava, né? Tá aí se reforçando, por incrível que pareça, né? Apesar de estar todo endividado, tudo aí cheio de dívidas, nome no Serasa, como a gente fala. Mas mesmo assim tá se reforçando. Contratou o Memphis Depay, aí, que é um holandês que realmente eu gosto do jogador. Acho que é um cara que joga bastante. Mas vamos ver, né? Vamos ver como ele vai sair com a camisa do Corinthians. Foi uma baita contratação, né? Essa é a verdade do Corinthians. Agora, saber se vão pagar ele é outra história, mas a verdade é que foi uma baita contratação do Corinthians. E vai entrar numa fase realmente que o Corinthians mais precisa, né? Semifinais aí da Copa do Brasil. O Corinthians também tá na Sul-Americana, tá bom? O Corinthians tá na Sul-Americana, tá sobrevivendo. Graças também ao Hugo Souza, que tem sido um dos principais jogadores da equipe nessa temporada. E chegou recentemente, né? Mas já vem salvando demais a equipe do Corinthians. E se não fosse ele, o Hugo Souza, né? O Corinthians sequer estava na Sul-Americana e sequer na Copa do Brasil, né? Então, muito desse avanço do Corinthians aí nas competições é graças ao goleiro. Porque realmente o Corinthians lá na frente é meio complicado, né? Mas vai ter um reforço aí do Depay e vamos ver como vai sair o Corinthians. Mas espere um confronto complicado, difícil. Porque realmente vai ser um jogo realmente bastante acirrado entre Corinthians e Flamengo. Tá bom, pessoal? Vamos falar dos outros classificados, né? Vamos começar com o Vasco, né? O Vasco que se classificou contra o Atlético Paranaense, né? Venceu o primeiro jogo lá em São Januário. Venceu de virada, né? A equipe do Atlético Paranaense. O mais engraçado dessa história toda é que o Vasco venceu na mesma semana o Atlético Paranaense. Teve o jogo segunda-feira, se não me engano, teve outro jogo na quinta-feira. E o Vasco repetiu o mesmo roteiro nas duas partidas, né? Em uma semana repetiu o roteiro. Venceu o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro na segunda, e na quinta venceu a equipe do Atlético Paranaense também na Copa do Brasil, e ambos por virada, né? O Atlético Paranaense saiu na frente, e depois isso o Vasco empatou e virou o jogo. E cara, até parece para um amigo meu aqui, que ele é vascaíno, já o Vasco conseguiu a classificação em São Januário. Porque se o Vasco tivesse perdido aquela partida para o Atlético Paranaense por 1-0, o Vasco não tinha se classificado. O Vasco pegou uma pressão enorme do Furacão. Obviamente que isso daí já era bem... todo mundo já sabia que o Atlético Paranaense iria para cima. Estava jogando em casa, jogar lá na Liga Arena, né? É o novo nome, né? É difícil a gente associar a Liga Arena com... Sabe, pensar que é Arena Baixada, né? Tô mudando os nomes dos estádios. É difícil a gente associar, né? Eu quero falar Arena da Baixada, mas é Liga Arena. Enfim. Mas o Vasco pegou uma pressão enorme do Atlético Paranaense. Foi por muito pouco. Mas mesmo assim o Atlético Paranaense não jogou com inteligência. Faltou inteligência pro Atlético Paranaense nas duas partidas. Porque tava vencendo por 2-0 aqui do Vasco. Aí foi se abrir e pegou um gol de bobeira do Vegete, né? O Vasco que conta muito com dois pilares na equipe, que é o Vegete e o Léo Jardim. São os caras que realmente salvam o Vasco. Tá salvando o Vasco nessa temporada. Porque se o Vasco não está na zona do rebaixamento e agora está nas semifinais da Copa do Brasil, é graças a esses dois jogadores. E o Vegete, né, veio um belo lançamento lá para a grande área. Ele é alto, né, subiu ali mais do que o zagueiro da equipe do Atlético Paranaense, cabeçou forte no canto, sem chance para o da equipe do Furacão, e diminuiu para cá, ficando 2-1 para a equipe do Atlético Paranaense. Resultado esse que levou a partida para pênaltis, e nos pênaltis brilhou o goleiro da equipe do Vasco, né? O Léo Jardim, que vem se especializando em pegar pênalti. E mais uma vez ele salvou a equipe do Vasco. Se bem que também o pênalti cobrado pelo Canóbio, né? Foi muito mal cobrado, muito mal, bateu muito mal. Praticamente telegrafou, bateu quase que no meio do gol. Até que facilitou também o trabalho do Léo Jardim, que também tem os seus métodos. Como eu falei, o Léo Jardim já vem se especializando em pegar pênalti. E eu até postei, eu não falei isso ainda, né? Mas eu vou falar isso para depois, né? Deixa guardado aí. Então assim, o Vasco se classificou. Não foi uma partida brilhante do Vasco, assim como do Flamengo, mas o Vasco soube muito bem suportar a pressão. E é isso que o Vasco tinha que fazer, né? Vencer dentro de casa e jogar fora de casa, suportar a pressão do Atlético Paranaense, que iria ser gigantesca. Conseguiu suportar de forma brilhante, com um jogador a menos. Foi na base da raça, da vontade, da garra. E isso tudo conta demais, né? Às vezes o time não é tão forte tecnicamente, mas a raça, a vontade, a garra compensa demais essa falta de
de técnica, né? O Vasco que tem um time bem modesto, tirando o Léo Jardim, Piton e Vegete, e o Payet, né? O Payet quando ele joga também é um jogador importante. Os demais, né? É bem mediano para baixo, né? O nível dos jogadores daqui do Vasco. E acho que até o torcedor do Vasco mesmo concorda com isso, né? Porque se não é o Piton, o Vegete, o Léo Jardim e o Payet, o Vasco tava lascado, né? Essa é a verdade. Porque às vezes aparece um jogador ali da base para salvar, né? Quando coloca um ou outro jogador da base, o Vasco consegue ali bons resultados, porque os caras realmente conseguem dar um up para essa equipe. Que falta às vezes parece que faltava um pouco de vontade, né? No elenco do Vasco, essa é a verdade. Mas o Vasco tá aí, né? Tá fazendo uma grande campanha aí. Tá na semifinal, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, desculpa, o Atlético Mineiro. Vai ser um confronto dificílimo para a equipe do Vasco, vai ter que se superar novamente para poder passar para a final. Mas já foi bastante longe a equipe do Vasco, né? E dá para sonhar, né? Dá para sonhar. Já viu o Atlético Mineiro já ratear várias vezes aí dentro de casa. E até contra o próprio Vasco, né? Contra o próprio Vasco, o Atlético Mineiro já deu umas rateadas. Então, o Vasco pode sonhar aí com uma final de Copa do Brasil. E seria fantástico, né? E só para fechar, né, o assunto, cara, o Pedrinho tá fazendo um ótimo trabalho, né? Teve toda aquela confusão com a saída do comando do Vasco, né? Da 777. O Pedrinho assumiu a bronca. Ainda vai ter uma longa história com esse negócio aí da 777, né? Ainda tá na esfera jurídica e tudo mais. Então isso aí é a história que vai durar um bom tempo. Mas mesmo assim o Pedrinho pegou o time, deu uma ajeitada. Sabe, ele chamou a responsabilidade pra si, né? Essa é a verdade. E tá aí, né? Tá fazendo um bom trabalho. O Vasco tá nas semifinais da Copa do Brasil, coisa que talvez não o mais otimista torcedor do Vasco esperaria, né? Da equipe, porque a equipe do Vasco não tem uma equipe brilhante, muito forte, mas é uma equipe que ganhou raça, vontade, principalmente também com a efetivação, né, do Paiva, que deu outra cara pro time do Vasco, né? O Vasco tá longe de ser aquele Vasco do primeiro turno do Campeonato Brasileiro que aceitava a derrota fácil, era facilmente envolvido pelo time adversário, uma equipe que não tinha estrutura, nem técnica, nem tática e muito menos mental, né? O Vasco desabava mentalmente, né? Não é à toa que também teve aquele fatídico 6-1, né? Em favor do Flamengo contra o Vasco, né? Mas o Vasco agora é outro time. Parece que realmente saiu aquele Vasco, né? Saiu todos os jogadores aqui do Vasco do primeiro turno e entrou outros jogadores, né? Porque realmente é uma outra equipe. Então o Vasco vai brigar sim para poder lutar aí por uma vaga na grande final da Copa do Brasil. E para encerrar, né, os jogos das quartas de final, o Atlético Mineiro empatou com a equipe do São Paulo em 0-0. 0 para a equipe do Atlético Mineiro, 0 para a equipe do São Paulo. Resultado esse que deu a classificação pro Galo, né? O Atlético Mineiro venceu por 1-0 no confronto de ida e empatou em 0-0 no jogo de volta. Assim, né, pessoal? Vamos lá. Eu, sinceramente, até falei isso, acho que foi na transmissão, que a gente tava fazendo a transmissão do jogo entre Flamengo e Bahia. Cara, pra mim, sinceramente, o primeiro jogo, eu acho que foi uma covardia da CBF ter deixado o jogo acontecer. Era pra ter sido adiado. Pegava o jogo e jogava na data FIFA, né? Como foi jogado alguns jogos aí que foi adiado no Campeonato Brasileiro. Então pegava esse confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro e jogava para essa data FIFA. Porque, cara, o que aconteceu com o Juan Esquerdo, que realmente foi lamentável, foi algo realmente muito triste que aconteceu, acabou abalando de alguma forma os jogadores da equipe do São Paulo, né? E você, assim, praticamente menos de 24 horas do falecimento do jogador, a equipe voltar ao gramado, ao local onde aquele jogador respirou pela última vez, é muito tenso, é complicado. Então, naquele jogo, realmente o São Paulo não estava bem, né, mentalmente, para poder encarar um jogo de quarta de final da Copa do Brasil. Então, para mim, foi uma covardia da CBF o que fez com o São Paulo. Tanto que o Atlético Mineiro soube se aproveitar, jogou bem e venceu a equipe do São Paulo por 1-0. No segundo jogo, faltou um pouco de ousadia, faltou um pouco de coragem do São Paulo para poder realmente buscar o pra cá. O jogo em si não estava tão difícil para o São Paulo conseguir a classificação, mas faltou um pouco mais de coragem, de ousadia, de vontade de vencer. E isso põe tudo na conta do técnico da equipe do São Paulo, né? Que foi um técnico medroso nesse segundo confronto, sinceramente falando. Foi medroso.
Poderia ter se arriscado mais, poderia ter realmente buscado a vitória. Poderia, mas não conseguiu. O Atlético Mineiro conseguiu se segurar aí e conseguiu a classificação para as semifinais. E assim, né, como falei, já falei um pouco sobre a minha expectativa aí do jogo entre Atlético Mineiro e Vasco. E como falei, né, em si, eu sei que o torcedor do Vasco pode ficar chateado, mas assim, em si o favorito é a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é favorito contra o Vasco. Mas isso daí também não significa que o Atlético Mineiro vai vencer, vai passar de forma fácil o Vasco. Como eu falei, o Vasco é outro. Esqueçam aquele Vasco lá do primeiro turno. O Vasco agora é uma equipe mais raçuda, mais complicada, mais aplicada técnica, taticamente, né? Que eu quero falar. Então o Vasco vai dar muito trabalho para a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode vencer assim de forma fácil? Pode. Tem um grande elenco. O Milito oscila bastante também. Tem muitos que ele é brilhante, tem muitos que ele é o torcedor do Galo reclama demais dele, mas a verdade é que o Atlético Mineiro tem um grande elenco e o Vasco vai ter que se superar para poder vencer essa equipe do Galo. O Vasco tem chances, tem demais, como falei, já vi várias vezes essa equipe do Atlético Mineiro ratear e perder até para equipes que são fracas tecnicamente dentro de casa. Então o Vasco sim tem chances de se classificar. Eu não vou dar os palpites agora do que eu acho, quem vai se classificar, que isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas assim, para encerrar aqui o vídeo, só falando, né, eu deixei guardado isso para o final agora do vídeo, né, porque é o seguinte, quem acompanhou, né, o meu vídeo de palpites aqui das quartas de final, viu que eu acertei quase tudo. O único erro que eu tive foi justamente na classificação do Atlético Mineiro, né, porque lá eu apostei no São Paulo. E quem se classificou foi justamente o Galo. Eu sinceramente achava, esse vídeo que eu dei os palpites foi antes do acontecer, né, com o Juan Esquerdo. E o São Paulo tava muito bem, né? Tava muito bem ali. Tava até jogando futebol até que bem legal, né, de se acompanhar. Então, pelo momento, eu apostei no São Paulo. Mas o Galo foi lá e se classificou, né? Então foi o único erro. Mas eu apostei no Flamengo contra a equipe do Bahia. Acertei. Apostei no Corinthians contra a equipe do Juventude, também acertei. E acertei a classificação do Vasco da Gama para cima do Atlético Paranaense. Inclusive, eu até citei isso, tá no vídeo, tá bom? Vocês podem conferir aí o vídeo, dê uma procurada aí no canal que tem o vídeo. Que eu disse que o Vasco iria se classificar muito por conta do Vegete e também do Léo Jardim, né? Inclusive, eu apostei que a partida iria para pênaltis e o Vasco iria classificar nos pênaltis. Tá aí no vídeo, né? Vocês podem me procurar. Pode procurar aí no canal que vocês acham o vídeo. Então, praticamente eu acertei, né? Esse do Vasco eu acertei até me espantei, né? Ao ver que a partida foi para pênalti e o Léo Jardim foi lá e garantiu a classificação da equipe do Vasco. Então, em si, eu acertei quase tudo, só faltando aí eu acertar a classificação do São Paulo. Mas o São Paulo não conseguiu, né, ter competência para poder se classificar. Mas assim, eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre os meus palpites para as semifinais da Copa do Brasil, tá bom, pessoal? Então assim, vai ser grandes confrontos, tá bom? Espero grandes jogos, tanto Flamengo quanto a Corinthians. Espero que seja uma grande partida. É um clássico nacional que realmente envolve duas das maiores torcidas do país. Então é um confronto que realmente mexe com a emoção do torcedor. Como eu falei, os dois chegam aí no momento bem assim, onde os dois precisam provar alguma coisa na temporada, né? O Corinthians para poder realmente mostrar para sua torcida a sua força, a sua vontade, porque um título da Copa do Brasil pro Corinthians seria sensacional, né? Pelo ano que o Corinthians está tendo aí, seria sensacional. E o Corinthians está vivo na Sul-Americana, né? E pro Flamengo, né? Um título da Copa do Brasil realmente seria até uma coisa muito positiva pro Tite, né? Porque o Tite está sendo muito questionado no comando do Flamengo. Então ele conquistando um título importante como a Copa do Brasil, para ele realmente vai ser um fator realmente muito decisivo, até para a permanência dele à frente do Flamengo. Porque muita gente já está querendo tirar o Tite do comando. E como falei, né? O Tite é um técnico que está fazendo um péssimo trabalho se a gente for pegar em desempenho. Porque o desempenho, o futebol apresentado pelo Flamengo é muito ruim. É muito ruim mesmo. A gente conta no dedo as partidas que o Flamengo jogou bem no ano. Mas mesmo assim, a equipe está aí mostrando
que tá avançando, né? Tá mostrando aí um futebol que não é agradável de se ver, mas tá avançando nas competições, né? Tá nas semifinais da Copa do Brasil e tá aí nas quartas de final da Copa Libertadores, né? Então, se o Corinthians for campeão desse jeito, acho que a torcida vai nem reclamar, né? Tá ótimo. Agora, depois disso, aí que a diretoria que decide o que vão fazer, se vão deixar o Tite no cargo ou não, se vão contratar outro técnico, mas sinceramente falando, nesse exato momento agora, nessa etapa da temporada, eu acho muito ruim o Flamengo simplesmente pegar e demitir o Tite, porque seria só conturbar o ambiente no momento decisivo da temporada, onde o Flamengo já tem vários problemas, né? Problema de lesão, desfalques, enfim, uma série de problemas que o Flamengo está tendo aí durante a temporada. Então o Flamengo precisa ter um pouco de paz também para poder disputar esses jogos. Eu sei que a torcida realmente fica na bronca, fica revoltado com o futebol apresentado pelo Flamengo, que realmente não é bom. É um futebol muito ruim pelo elenco que o Flamengo tem. O Flamengo tem nomes muito bons aí no elenco e não era para estar jogando da forma que está jogando. Mas enfim. Então vai ser um confronto bastante acirrado esse Corinthians e Flamengo. Já o confronto entre Atlético Mineiro e Vasco, como já falei, né? O Vasco vai enfrentar um grande adversário que tem um grande elenco, mas o torcedor do Vasco pode sim sonhar com uma final da Copa do Brasil, principalmente também jogando dentro de casa, né? O São Januário tem que ser o fator de vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro. A torcida tem que ir lá, tem que apoiar, incentivar do começo até o final, fazer festa e carregar, como sempre vem carregando essa equipe, porque o Vasco é gigante hoje por conta da sua torcida, não pelo elenco, não pelos times, que esses fatores aí só vem decepcionando a torcida, né? Ano após ano o Vasco só vem passando vexame atrás de vexame. Então o torcedor é que empurra esse time, que sabe, alavanca a equipe do Vasco. E tenho certeza que o torcedor do Vasco vai pegar essa equipe e vai abraçar do começo até o final, rumo a, quem sabe, a grande decisão. Então a torcida do Vasco vai fazer muita diferença nessas semifinais. E vai ter clássico, né, entre Flamengo e Vasco, clássico onde as duas equipes ali chegam em momentos assim distintos, né, do que foi o primeiro confronto. O Flamengo, apesar de estar na parte de cima, mas o Flamengo muito desfalcado, sem seus principais jogadores, vai enfrentar um Vasco diferente, né, um Vasco mais encorpado, mais raçudo, que joga com vontade e que com certeza vai vir com tudo para cima do Flamengo, querendo descontar aquele 6-1 do primeiro turno. Porque até hoje está engasgado no torcedor do Vasco aquele resultado de 6-1. Então o Vasco vai vir com tudo. Então o Flamengo vai ter que entrar com vontade, com raça, e vai ter que ter a mesma determinação do que o Vasco para poder vencer essa partida, porque vai ser um confronto dificílimo contra a equipe do Vasco. Como foi, o Vasco é uma outra equipe. Esquece aquele Vasco. Esse é outro. Então, pessoal, é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder apoiar aqui o canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito importante, você que está passando aqui, pessoal, deixa o like aqui para apoiar, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos apoiar aqui o canal, pessoal. Eu sei que muita gente assiste o vídeo e acaba não deixando o like. Então vamos lá, pessoal, vamos apoiar aqui o canal, tá bom? Vamos apoiar o amigo de vocês aqui que se esforça para trazer um conteúdo bacana aqui para vocês. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, vamos bater essa metinha de chegarmos a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol SC. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Já agradecendo a cada um de vocês que puder ajudar aqui o canal. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!